Meus irmãos e irmãs, nós estamos então celebrando o encerramento do ano litúrgico, né? Encerramento do nosso retiro. E eu vou hoje utilizar uma palavrinha para fazer a articulação entre a festa que nós celebramos hoje, a solenidade que nós celebramos hoje, que é a de Cristo Rei, e ao mesmo tempo aquilo que seria o encerramento do nosso retiro advento. A palavrinha é a palavrinha esperança. Retomando um pouquinho a liturgia do domingo passado, né? Que nós tivemos aí a nossa reflexão. Mas antes, então fique na cabeça, a palavrinha que vai articular é a palavrinha esperança. Articula a liturgia de hoje com o final do retiro. Mas antes eu queria perguntar para o pessoal do retiro quais paróquias nós temos presentes, que eu vi o Bruno aqui também, que é de Santa Helena, e aí eu falei da catedral, falei do pessoal de Lourdes, Santa Helena, Ilha também, Santa Rita também está por aqui, né? Então olha só. Quando a gente fala de esperança, a primeira esperança que nós temos, né, só para fazer a retomada daquilo que é a nossa proposta, é a esperança da comunhão. Quando uma paróquia está propondo um retiro e sem nenhum tipo de arrogância, a outra paróquia vem ajudar e a que está propondo o retiro aceita, isso é um sinal profético de comunhão entre nós, não é isso? Então vamos aplaudir a nossa juventude, as nossas paróquias estão presentes. Isso é muito bonito. Então você pode estar lá em Moscou, que é outra tradição católica oriental, né? E você, por ser católico, vai à igreja de Moscou, entra, confessa e comunga, né? Isso é muito bonito, né? Qualquer lugar que você estiver, se é católico, está em casa. Então sinta-se em casa, tá? A casa é nossa. Tá? Então a palavrinha que articula é a palavrinha esperança. Nós celebramos a festa de Cristo Rei do Universo. E a gente precisa perceber que a nossa liturgia, do início ao fim, está perpassada pela palavra esperança. Então hoje nós encerramos o ano litúrgico com a festa Cristo Rei do Universo. Domingo que vem, nós vamos abrir o nosso ano litúrgico com o Advento, não é isso? Com o primeiro domingo do Advento. A esperança do nascimento. Então domingo que vem, nós abrimos o ano litúrgico celebrando a esperança que de alguma forma envolve, né, tudo aquilo que é a espiritualidade do Natal. A espera do Senhor que vem. A espiritualidade do Advento era a esperança como foco. E nós encerramos o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei do Universo, esperando que o Senhor que nasceu, morreu por nós, continue reinando na nossa vida. Então, nós temos, né, eu gosto muito de falar de moldura literária, porque para mim é uma moldura literária. Nós temos literalmente na nossa configuração litúrgica uma moldura literária. Abre o ano com a esperança do Senhor que vai nascer, fecha com a esperança de que o reino de Deus possa produzir frutos na nossa vida. Isso é bonito, não é? Quem conhece a espiritualidade cristã, fica encantado. Eu falo isso, outro dia eu estava conversando com um amigo, né? Não é um amigo, mas é um irmão da tradição protestante, que está fazendo essa reaproximação da grande tradição. O que é a grande tradição, padre? A pentarquia. São as 5 igrejas originais, das quais tudo brotaram. As 2 primeiras, Roma e Jerusalém. Depois, Antioquia, Alexandria. E está faltando uma. Alexandria, Antioquia, Constantinopla, né? Então essas 5 igrejas são as igrejas que nós chamamos de pentarquia, né? A tradição protestante é a dissidência de uma delas, que é a romana, né? Então, quando a gente se aproxima da grande tradição, a grande tradição é a pentarquia, né? A gente começa a entender a espiritualidade e a gente começa a rever a nossa vida. E eu falava, né, com ele, quando você se aproxima da grande tradição, entende a grande tradição, que não é a católica romana, é a pentarquia, né? Você vê como que a espiritualidade cristã, ela pode ressignificar a nossa vida, né? E isso é honesto da nossa parte. É honesto da nossa parte reconhecer, né, que para os católicos uma alegria, né, saber que nós fazemos parte originalmente da primeira igreja depois de Jerusalém. Imagina, a tradição mais antiga. E depois um orgulho para nós poder falar que essa tradição gerou tudo que nós temos. E essa tradição tem uma palavra que é a palavra esperança. Jesus, ao nascer e ao morrer, de alguma forma, e ao ressuscitar,
resgata então a dimensão da esperança. Papa Francisco, a nossa tradição católica, está lançando para 2025 o jubileu Peregrinos da Esperança, retomando a espiritualidade da esperança, né? Festa de Cristo Rei do Universo é a festa em que nós precisamos resgatar essa dimensão da esperança em nós, né? Inclusive, a morte de Jesus tem muito a ver com a esperança e com a expectativa. Um amigo meu perguntou: padre, vamos tomar um café? Não me convidou para tomar café, não. Ele está aqui, mas ele sabe que ele devia ter me convidado para tomar um café para falar sobre isso. Quero que o senhor me fale um pouco mais sobre expectativa. A gente vai marcar o café para falar sobre isso, né? Mas olha só, foi a expectativa frustrada de Judas, que esperava um rei, e veio outro, que levou Jesus para a cruz. Judas, né? A gente fica brigando muito com Judas, mas toma cuidado porque todos nós temos um pouquinho de Judas em nós, tá? E alguns muito de Judas. Então não fiquem julgando Judas de qualquer forma, não. Judas, quando olhava para Jesus, via que ele curava os enfermos, né, de todas as enfermidades, andava sobre as águas, multiplicava pão. E ele pensava assim: não, este é o rei que a gente precisa. Vamos fazer a entrega dele para o poder romano. E quando ele reagir, porque ele pensava que Jesus era um rei mesmo, né? Que teria um poder de espada e de conquistar aquilo que é o Império Romano. Quando ele reagir, a gente entra junto e faz a revolução. Essa era a ideia de Judas, né? Entrega Jesus e ele vai falar: Judas, você não entendeu nada. Eu sou um rei, mas eu sou um rei diferente. O meu reino não é desse mundo. Porque o reino desse mundo, ele não está baseado na esperança, ele está baseado na expectativa. Não é por isso que vocês ficam frustrados? Agora vai mudar. Coloca um no poder, não muda nada. É isso? Nossa, agora fulano foi eleito magistrado. E ao ser eleito magistrado, ele se tornou um servidor público. Mas não está servindo ao Estado, nem ao país, nem a ninguém. Por quê? Porque a gente vive abaixo da expectativa, né? Hoje a gente fez esse resgate da palavra servidor. Palavra servidor, quando vocês passam no concurso lá e se tornam servidores, né? Juiz, promotor de justiça, pessoal da polícia ou da Receita, sei lá, ou os políticos que são eleitos, vocês ganham um nominho. Eu sei que tem servidores aqui. E o nome de vocês são servidores públicos. A quem servem, eu não sei. Mas o nome é este. A quem servem, cada um coloca aí a mão na sua consciência e vê a quem você está servindo. Mas o nome é servidor. E este nome servidor não veio de Roma, da tradição do Império Romano, e nem da Grécia. Este nome veio da espiritualidade cristã. Porque na espiritualidade judaico-cristã, o rei é aquele que serve. Por que Davi é repreendido? Porque ele se torna rei de Israel e, ao invés de servir, começa a querer ser servido. Vamos lá. Urias é casado com uma mulher muito bonita. Ele deveria servir e proteger a vida de Urias. O que ele faz? Vamos mandar Urias para a frente da batalha? Usando o poder para servir a si mesmo. Por isso, o reino de Jesus não é deste mundo. Então, a pergunta que nós precisamos fazer hoje é: qual é o nosso rei? Que tipo de rei Jesus é para você? E mais do que isso, que tipo de reino você espera? Não projetem no reino de Deus e na pessoa de Jesus os reinos deste mundo. Porque senão você se tornará um Judas. Você se frustrará e se tornará um Judas. Jesus não tem nada a ver com os reinos deste mundo, né? Ele é um rei diferente. Um rei que se torna servo. Um rei que lava os pés, né? Eu resgato isso, meus irmãos, já passo para a segunda parte, porque eu acho que isso é primordial para nós, né? A missa do lava-pés mostra isso. Hoje a gente celebra Cristo Rei do Universo, e não é o dia do Papa nem do Padre, é o dia dos leigos. A igreja hoje celebra o dia do laicato, para mostrar: no reino de Jesus, ainda que o Papa tenha seu ministério e o Padre tenha seu ministério, nós estamos numa adelfofilia, que a gente chama, né? A gente poderia chamar, que é o governo de irmãos. Não é uma democracia. A igreja não é uma democracia, né? Mas a gente poderia falar que é uma pneumatocracia, uma adelfocracia, né? Quer dizer, um poder partilhado entre os irmãos e um poder que emana do Espírito Santo. Isso não é muito bonito? Não é o poder das influências, né? O poder dos cargos. Deveria ser assim, né? Nós sabemos que a nossa igreja é pecadora e que nem sempre age assim.
Mas a nossa esperança é que nós possamos resgatar a espiritualidade da esperança e fazer com que ela possa penetrar a nossa vida e ressignificar a nossa história com Jesus. O que eu posso dizer para vocês não houve nenhuma situação da minha vida em que, ao proclamar Jesus como Rei do Universo, eu ficasse frustrado. Como eu disse anteriormente, umas 2, 3 missas atrás, Jesus é o Rei da minha vida. Eu escolhi Jesus como Rei da minha vida. E Ele me dá mais do que eu peço, mais do que eu preciso e muito mais do que eu espero. Não tem uma situação na minha vida em que o meu Rei me deixou desamparado. Nunca tive frustrações com Jesus. Agora eu dou o meu salto no escuro, né? Às vezes, usando a espiritualidade de Teresa d'Ávila, nas minhas orações, eu falo com o meu Rei. Falo, olha, essa situação apareceu para mim, não sei como resolver, problema do Senhor. O Senhor que me chamou. A minha relação com Deus é uma relação pessoal mesmo. O meu sacerdócio está configurado porque eu encontrei Jesus Cristo. Porque eu olho para Ele e falo, Senhor não é meu Rei? Resolva. E nunca tive nenhum tipo de decepção com o Senhor. Nunca. Quando a resposta não chega imediatamente, ela chega depois, muito melhor do que eu esperava. Sempre Ele me dá mais do que eu peço, e por isso eu estou pedindo muito pouco. Ultimamente não estou pedindo quase nada, né? Porque é um exercício que eu estou fazendo, de falar, olha, Ele é Rei, Ele sabe a providência, Ele sabe, né? Ele proverá. Mais do que eu peço, mais do que eu preciso e mais do que eu espero. Sempre recebi isso. Sempre. Isso é testemunho, tá? Isso aqui é entre eu e Ele. Façam a experiência. E perguntem hoje quem governa a vida de vocês. A nossa vida não pode ser governada por um outro ser humano, por uma ideologia, por uma expectativa na ciência. Por mais que a gente se dedique às nossas atividades, à nossa empresa, aos nossos estudos, à nossa namorada, a de vocês porque eu não tenho, tá? Deixar claro, daqui a pouquinho, né? Só o padre, né? A nossa esposa, ao nosso esposo, né? Esposa, namorado não governa a vida de ninguém. Não coloque ninguém na frente de Jesus. Senão você é um idólatra, pior do que Judas. Quem é o seu rei? Quem é o seu rei? Isso é muito sério, não é? Por que é sério? Porque é dificílimo. É muito difícil a gente não colocar pessoas e coisas na frente do Senhor.